Deu uma queda na internet e eu achei que tinha perdido a transmissão. Então vocês estão me ouvindo direitinho, certo? Você ri, né, Helena? Não é fácil não essa coisa ao vivo. Então vamos lá. Boa noite, galerinha guerreira. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí, né? Nesse nosso... eu acho que foi o jogo do Paris Saint-Germain, né? Tava todo mundo ligado lá, né? Inclusive eu. E aí a gente fica meio perdido aí. Mas vamos em frente. Hoje é um livro importante. Nós temos que falar aí sobre o Nove Noites, do Bernardo de Carvalho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí, né? O livro vai ser esse, Nove Noites, do Bernardo de Carvalho, que é uma obra de 2002, tá? FUVEST, e que está dando muito nó na cabeça dos alunos aí, né? Muita gente não entendendo, né? O mistério final, querendo desvendar esse mistério e tal. Bom, primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, ó. Nós temos aqui uma novidade da FUVEST. Deixa eu mostrar para vocês aqui o autor dessa obra. Vocês estão vendo aí, né? É o Bernardo de Carvalho. Este jovem senhor aí, né, de... quanto? 60 anos de idade? 1960? É jovem, né? 60 anos. Hoje em dia é jovem ainda, tá? Jornalista, contista, romancista, crítico literário, mestre de cinema e que vem se destacando aí na literatura, tá? Esse romance dele aí já esteve indicado na Federal lá do Paraná, agora veio aí para a FUVEST, ele tem feito grande sucesso. E aí, qual que é a novidade que eu queria colocar para vocês? Seguinte, boa noite, Amanda, Diogo, vi aquela live antes e já assustei olhando que não ia ter. Pois é, gente, eu não entendi. Caiu, eu tive que recomeçar, peguei outra chave de transmissão. Pior que muita gente vai perder, né? Que coisa. Mas faz parte da internet, né? Tem jeito. Mas vamos que vamos, tá? Depois fica gravado também. O que eu queria dizer para você é o seguinte, ó. É uma novidade da FUVEST porque é difícil, primeiro, é difícil a FUVEST cobrar obra da literatura contemporânea, né? 2000, ano 2002, é considerada literatura contemporânea. A FUVEST é muito tradicional, ela vai até o terceiro tempo modernista ali. Segundo, mais difícil ainda cobrar de autor vivo, tá? Que possa, inclusive, questionar, de repente, alguma interpretação dada ali no vestibular. Então, é uma inovação da FUVEST essa obra Nove Noites aí do Bernardo de Carvalho. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, para a gente começar a conversar, vocês podem ir colocando já as perguntas aí que vocês tiverem, dúvidas. Eu queria mostrar para vocês essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar, ó. Olha o que diz, ó, logo no início do livro, tá? Na apresentação do livro. Ó. Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta, tá? Essa apresentação, né, esse aviso é extremamente importante, tá, gente? Porque realmente, se você for fazer pesquisa nos jornais aí, né, na história do Brasil, você vai ver que este personagem central, né, esse antropólogo Buell Quen, né, não sei se é assim que pronuncia, ele realmente existiu e ele realmente cometeu suicídio no meio de uma tribo indígena, né, lá no Tocantins, e isso foi noticiado na época e tal, e virou um certo mistério aí porque ninguém sabia, ninguém nunca chegou a uma conclusão exata sobre os motivos reais desse suicídio, tá? O Bernardo Carvalho partiu desse elemento, né, um recorte de jornal que ele leu, né, falando sobre esse suicídio e
resolveu, então, isso, segundo o livro, ele teria lido isso em 2001, e aí ele resolveu fazer uma investigação, e a partir do que ele investigou, de coisas reais, ele criou um romance que, como ele mesmo está dizendo aqui, é uma obra de ficção. É um livro de ficção. Ficção significa livre imaginação, criação. Tem elementos reais, tem fatos reais, tem personagens reais, mas é uma obra de ficção. Nós não podemos, em nenhum momento, perder essa noção aí, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, Maurício? Boa noite, gremista. Você está me perseguindo hoje, né? Gremista não, gente. Quem não me conhece, sou colorado. É uma ofensa chamar de gremista. E quem vem falar aí provavelmente é São Paulino, né? Tá mal e aí vem falar essas coisas pra gente. Vamos começar então, gente? Se vocês tiverem dúvidas, eu vou, obviamente, pegar um elemento aí, tentar chegar no final e a gente tentar esclarecer, né, o máximo possível desse mistério aí. Tá? Seria uma narrativa? Sim, Mariana, é uma narrativa. Tá? É uma narrativa feita a partir de investigação, né? É o que a gente chama de narrativa investigativa, né? E eu acho assim, a grande sacada, né, e o que prende, que envolve a leitura, eu não tinha lido esse livro e achei uma leitura extremamente deliciosa, saborosa, é essa coisa do mistério, né? Que você vai ficando preso, né, na teia desse mistério que ele vai colocando ali, querendo chegar a uma solução final, né, a resolver o mistério final. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Você tem que observar que existem duas linhas narrativas, né? Geralmente assim, em capítulos alternados, né? Um capítulo seria do que eu chamo de narrador 1, lá no livro não está sendo chamado assim, que é um jornalista, romancista, que lê o artigo, né, sobre a morte desse antropólogo em 2001, tá? O antropólogo teria morrido em 39, né? Portanto seriam 62 anos depois da morte dele ali. E a partir disso, ele começa a fazer uma investigação. Por que ele começa a fazer essa investigação? Porque quando ele pronuncia, quando ele lê o nome e ele pronuncia em voz alta, aquilo traz recordações para ele. Ele acredita já ter ouvido esse nome em algum lugar. Tá? E aí ele é picado ali pela mosquinha da curiosidade e começa a investigar isso. Esse seria o narrador 1. Mas nós temos um segundo narrador, tá? Que no início a gente não sabe quem é, mas depois, né, quando você faz uma leitura atenta, lá pela metade do livro, você já começa a perceber que quem está fazendo essa segunda narrativa é um tal de Manuel Perna, que é um engenheiro da cidade de Carolina, né, Maranhão lá, e que conheceu esse Buell Quinn, e durante 9 noites, aí vem o título, a gente vai falar sobre isso, ele teve um contato mais direto com esse antropólogo aí, tá? Então os capítulos vão se alternando nesses dois narradores. Só que da seguinte maneira, ó, o narrador 1, ele está escrevendo um romance, ele diz, né, ele está fazendo uma investigação e isso está se transformando num romance, e o narrador 2, ele é como se ele estivesse escrevendo um diário ou mesmo uma carta para uma determinada pessoa. Ele diz, ó, isso é para quando você vier, ou seja, uma pessoa que ele estaria esperando para entregar uma determinada carta que havia ficado com ele, né, deixada pelo antropólogo suicida, pelo Buell lá. Tá? Então, o processo narrativo vai correndo paralelo. Né? Tem a colocação do narrador 2, que é em primeira pessoa e que é dirigida especificamente para um interlocutor que deveria ir buscar essa carta, e o narrador 1, que seria o jornalista, né? Que aí seria uma espécie de projeção do próprio Bernardo de Carvalho. Tá? Vamos ver aqui se fica salva. Sim, vai ficar salva. Tá? Eu só não sei o seguinte, gente, eu tive um problema no início aqui, e eu tô achando que eu vou colocar no meu canal, pode ter certeza. Eu só não sei se vai ser direto assim. Talvez eu tenha que editar um pouquinho, mas com certeza vai ficar salva lá no canal, né? Tem uma playlist lá de lives de obras literárias, já tem as 2 anteriores, então vai ficar fácil de vocês acharem ali, tá? A Laura diz o seguinte: professor, qual é o significado daquela frase que se repete durante o começo dos capítulos? Ninguém nunca perguntou e por isso também não precisei responder. Tá?
Não são todos os capítulos, tá, Laura? Essa frase é dita pelo narrador 1, que seria o jornalista. Tipo assim, ó, ninguém nunca me perguntou por que eu estou investigando o suicídio desse desconhecido, desse antropólogo que eu não conheci e tal. Então, eles assim, ninguém me perguntou, eu também, como ninguém perguntou, eu nunca precisei responder isso. Tá? Mas é como se ele usasse essa frase justamente para ir se justificando, né? Por que ele está indo atrás desse mistério, dessa resposta para esse suicídio. O outro, que também começa os outros capítulos do narrador 1, é aquela frase, isso é para quando você vier. Tá? Então, é como se ele estivesse escrevendo, né, explicando algumas coisas para quando esse interlocutor, depois a gente vai ver quem viesse até ele buscar uma carta que ele tinha ficado do Buell Quinn ali. Tá? Deixa eu colocar umas coisas aqui para a gente ir meio que se organizando. Exatamente isso que você estava falando, Laura, eu selecionei um trecho aqui para vocês verem. Olha só o que esse narrador jornalista diz. Ó. Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor ideia de quem ele era até ler o nome de Buell Quinn pela primeira vez num artigo de jornal na manhã de 12 de maio de 2001. Li várias vezes o mesmo parágrafo e repeti o nome em voz alta para me certificar de que não estava sonhando, até entender ou confirmar, já não sei, que o tinha ouvido antes. Tá? Então ele está explicando por que ele foi atrás desse mistério. Tá? Quando ele lê lá e pronuncia em voz alta, ele tem a impressão, quase a certeza, de que ele já ouviu esse nome antes. Tá? Buell Quinn se matou na noite de 2 de agosto de 39. Tinha 27 anos. Deixou pelo menos 7 cartas. Ele vai pesquisar essas cartas, ele vai atrás dessas cartas aí para descobrir o mistério. Que escreveu aos prantos nas últimas horas que precederam o suicídio. Queria deixar o mundo em ordem. Tá? Então aqui, digamos assim, a justificativa, né, do porquê que ele iniciou essa investigação, que acaba virando quase como uma obsessão ele chegar a essa resposta aí. Tá? Outra coisa é o título. Tá? Uma coisa que poderia virar uma questão de vestibular é exatamente por que 9 noites? Tá? E aí eu também selecionei um fragmento, só que agora do outro narrador, né, do Manuel Perna, em que isso se justifica. Dá só uma olhadinha. Ó. Se faço as contas, vejo que foram apenas 9 noites. Mas foram como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia. Depois, mais 7 durante a sua passagem por Carolina em meio a junho. Desculpa, em maio e junho. Quando vinha à minha casa em busca de abrigo. A última dessas 9 noites, quando o acompanhei pelo primeiro trecho da sua volta à aldeia. Né, a aldeia dos índios, onde o Buell Quinn estava trabalhando lá como antropólogo. Quando pernoitamos no mato, debaixo do céu de estrelas. A última noite foi por minha conta. Ele não havia requisitado a minha companhia, mas senti que devia acompanhá-lo a cavalo, nem que fosse apenas o primeiro trecho do percurso. Como se, de alguma maneira, soubesse o que àquela altura não podia saber, que nunca mais o veria. Porque aí ele foi para a aldeia e cometeu o suicídio, então nunca mais o viu com vida ali. O que agora lhe conto, observe que ele está se dirigindo de maneira direta a um interlocutor, né, que é aquele que deveria vir buscar uma carta que ele guardou, que ele não quis que caísse em domínio público, digamos assim, né? Não entregou para as autoridades e tal, ele teria guardado essa carta aí. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me contou e da minha imaginação ao longo de 9 noites. Então está bem explicado aqui por que o título 9 noites. Tá? Seria referente a essa experiência que esse engenheiro, esse Manuel Perna, teve com esse antropólogo, né? Quando ele chegou lá, na primeira noite que ele ficou junto, depois, nas vezes que ele vinha até a cidade, ele ficava na cidade, que fazia a ligação, né, com o trabalho dos jesuítas, dos antropólogos ali com os índios, e quando o Quinn vinha para a cidade, eles se encontravam, conversavam, trocavam ideia e tal. Então ele vai relatando isso para esse interlocutor a quem estaria dirigido a carta que ele está segurando e que acabou nunca indo buscar essa carta aí. Tá? Aí nós temos essa frase, né, Laura?
que você me perguntou. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha só, ninguém nunca me perguntou e por isso também não precisei responder. Todo mundo quer saber o que sabem os suicidas. Ele está se justificando, né? É uma curiosidade natural. Todo mundo quer saber o que sabem os suicidas. No início, deixei-me levar pela suposição fácil de que aquela só podia ter sido uma morte passional. Tá? E concentrei a minha busca nesses vestígios. Seria um motivo passional. Devia haver outra pessoa envolvida. Ninguém pode estar totalmente só no mundo. Tá? Então, observem que ele vai colocando, né, os motivos e o rumo que ele tomou nessa investigação. A primeira coisa que ele passou a investigar não, deve ser uma morte passional, deve ser alguma coisa. E aí ele vai mostrando, tá, gente? A gente não vai entrar muito em detalhes disso. O Boelquen, por exemplo, ele alegava que era casado, mas depois ele explica que isso era por uma questão de que na época, né, vivia-se ali um período conturbado de ditadura e tal. E então ele precisava, havia uma perseguição aos estrangeiros e ele então teria inventado um casamento, uma esposa que na verdade ele não tinha, né? Porque ele se declarava solteiro para os amigos ali, tá? E ele vai começar essa investigação. Ele tem uma linha investigativa que é procurar as cartas que foram deixadas. Porque quando foi encontrado o corpo do suicida, ele carregava 7 cartas que ele tinha escrito antes de se suicidar. Tá? E aí ele começa a investigar. Essas cartas eram para amigos, era para familiares e tal. Ele começa a fazer essa linha de investigação aí. Só que aí ele não consegue chegar a nenhuma resolução com isso, a nenhuma solução. E tem um momento que ele diz isso aqui, ó. Olha só. Quem conta a história são os 2 filhos mais velhos que me garantiram que ele não deixou nenhum papel ou testamento. Nenhuma palavra sobre Boelquen. De quem que ele está falando? Chega um momento em que ele vai investigar quem havia ficado com aquelas cartas, que já morreu também. Não esqueça que isso aconteceu em 1939, ele está escrevendo em 2001, 2002. Tá? Então essas pessoas já tinham morrido. E aí ele fala então com os filhos desse Manuel Perna. Tá? E os filhos garantem, né, que ele não tinha deixado nenhuma palavra, nenhuma carta, nenhum texto sobre o Boelquen. Tá? Manuel Perna não deixou nenhum testamento. E eu imaginei a 8ª carta. Gente, isso aqui é fundamental no mistério. Tá? Ele diz, o narrador, jornalista que está contando a história, que está investigando, ele diz claramente, eu imaginei a 8ª carta. Tá? Essa carta existia, não existia? Não sei. Ele está dizendo que ele imaginou que deveria ter uma 8ª carta. E aí aquela outra narrativa começa a ter sentido, porque essa 8ª carta, então, seria aquilo que o Manuel Perna estava aguardando para a pessoa que viria buscá-la, tá? E a quem ele dirige as suas palavras narrativas. Só que aí, meus amiguinhos, não esqueça o seguinte, ó, tudo isso é ficção. Tudo isso é narrativa. Existe, na verdade, um único criador dessa história toda, que é o Bernardo Carvalho, que é o autor. Tá? Então, essa parte narrativa feita pelo Manuel Perna é também, na verdade, feita pelo mesmo narrador que narra o processo investigativo. É a imaginação dele. Tá? Ele diz claramente, né, que quando ele chegou lá, ele não encontrou nada, não havia nada, né, de resquício com os herdeiros desse Manuel Perna. Então ele imaginou todo aquele texto, toda aquela narrativa feita pelo Manuel Perna, assim como ele imaginou então a 8ª carta. Essa carta seria a solução do mistério. Tá? Aí nós temos o seguinte, ó. A coisa vai se desenvolvendo e tal, e chega num determinado momento, porque paralelo a essa história, nós vamos tendo o conflito dele com o pai, que é uma outra coisa que pode ser cobrada, porque ele investiga isso também. Né? O pai do antropólogo maltratava a mãe, né? Era um homem que bebia, que não era muito
digamos assim, carinhoso com a família e tal. E parece que ele, pela investigação dele, ele conclui que o antropólogo tinha uma relação conflituosa com o pai. E aí nós percebemos o seguinte, ó, o narrador, né, o jornalista que está investigando e vai escrever o romance, ele também tem uma relação bem conflituosa com o pai dele. Tá? E quando o pai fica muito doente, está assim nos últimos dias de vida, o pai vai parar num hospital e ele vai se revezar com a irmã para ficar no hospital. Tem que ficar um parente no hospital e tal. Então, algumas noites ele fica lá com o pai no hospital até o pai vir a falecer. Nesse hospital, ao lado do pai, tem um estrangeiro, um americano, que já vive há muitos anos no Brasil e que também está nas últimas e que está em delírios, tá? E aí, olha o que ele nos fala nesse momento aqui, ó. Mas foi só ao ler o artigo da antropóloga, há 8 meses, aquele artigo que falava sobre o Buell Quinn se suicidar, e ao repetir em voz alta aquele nome, que eu não conhecia e ainda assim me parecia familiar, Buell Quinn, que de repente me lembrei de onde eu tinha ouvido antes. E fazendo a devida correção ortográfica, na minha cabeça descobri de quem falava o velho americano no hospital. Quem era a pessoa que ele se referia e que havia esperado por tanto tempo? Fiquei na maior inquietação. Este velho americano no hospital, ele dizia, né, que ele esperava por alguém. E essa pessoa, o velho já tinha uma certa dificuldade para falar e tal, estava doente e tal, e no seu sotaque, né, de quem falava inglês, o narrador, né, o jornalista, ao ouvir a voz do velho dizendo o nome por quem ele esperava, entendeu Bill Cohen, uma coisa nesse sentido. Tá? E aquilo passou-se alguns anos, né? Ele esqueceu isso. Quando ele lê o artigo no jornal, aquele nome lhe parece familiar. Quando ele pronuncia em voz alta, ele tem quase que certeza que ele já escutou aquilo. E aí, num determinado momento, ele lembra, então, de onde ele tinha escutado esse nome. Ele lembra das cenas, das noites que ele passou com o pai lá, né? E que ele ouvia esse velho esperando por esse amigo, né? Que ele chamava de Bill Cohen. E ele entendeu que era o Buell. A pronúncia é terrível, né? Já procurei até professor de inglês. Mas, enfim, a pronúncia ficava muito parecida. Tá? E aí ele entendeu que, na verdade, não era Bill, era Buell, né? Que seria o nome do antropólogo aí. E aí, então, ele começa a investigar o quê? Aquele velho que tinha morrido já, que estava no hospital. Ele quer saber, né, quem era aquele velho e vai atrás da história. Então ele vai atrás do asilo onde o velho tinha ficado hospedado antes de ir para o hospital e tal. E ele vai descobrindo que ele era um fotógrafo americano que viera para o Brasil já na década de 40 e que buscava por uma pessoa que ele nunca conseguiu encontrar e tal, e foi envelhecendo e foi ficando meio enlouquecido com essa história e tal. E ele descobre que esse velho tinha um filho na América. E ele não tem dúvida, ele pega o avião e vai para a América em busca de, digamos assim, de uma solução para esse mistério. Ele acha que a solução está nesse filho. Chegando lá, ele conclui, tá? Ele consegue entrar no apartamento desse rapaz e tal, inventa uma história, os dois começam a conversar, trocam ideias e tal. O rapaz fala do pai, daquela coisa toda, e mostra as fotos de um amigo do pai, com quem o pai tinha um relacionamento muito antigo, que o pai teria ido para o Brasil atrás desse amigo e tal. E quando ele vê essas fotos, ele identifica o antropólogo Buell Quinn lá. Tá? E aí, juntando todas as informações que ele tinha, ele conclui que aquele rapaz era, na verdade, filho do Buell Quinn, e não desse
fotógrafo Anderson Perkins, alguma coisa assim. Tá? E aí ele conclui o seguinte, porque a investigação dele toda era a seguinte, ó, existia um motivo específico para o Buell Quinn cometer suicídio. Tá? Ele vai somando, na verdade, uma série de conclusões que ele tira. E a conclusão final é que teria sido a notícia desse filme. Tá? Vocês que leram essa obra, o que vocês concluíram? Deixa eu ver. Daniela, boa noite, professor. Fiquei em dúvida quais livros da FUVEST em relação a selecionados 2020. Seguir selecionados mesmo fazendo a prova em janeiro, fevereiro. Eu acho que não vai mudar, Daniela, porque se não mudou até agora, eles não vão fazer que nem a Unicamp, né? De repente tirar alguns, eu acho que não. Acho que eles vão ficar mesmo com esses 9 livros aí. Nós temos que trabalhar com isso. Tá? Gabriel, professor, então deveríamos duvidar da narrativa de Manuel Perna? Ela pode ser manipulada? Não, ela pode não existir. Aliás, o mais provável é que ela não exista. Ela é uma invenção. Porque quando ele vai investigar o Manuel Perna verdadeiro, né, os filhos dizem, olha, ele nunca falou desse Buell Quinn, ele nunca deixou nada, ele não deixou testamento, não deixou carta, não deixou nada. Então nós temos que entender que tudo aquilo seria, digamos assim, uma invenção, né? Porque ele diz, eu inventei, eu imaginei a 8ª carta. E ele teria imaginado também esse Manuel Perna fazendo esse relato, né, para esse destinatário da carta. O que nós ficamos sabendo é que o destinatário dessa carta, caso ela realmente existisse, seria o fotógrafo americano. Tá? Vamos lá, professor. Concluí que não tinha entendido. Muito bem. Beleza, Gabriel, entendi. Não tinha me atinado a isso. Obrigado, professor. Mas calma, nós não chegamos à resposta ainda. Eu estou provocando vocês. Né? Não falei nada ainda. Vamos tentar juntar as peças, uma por uma? Vamos lá, vem comigo aqui. Ó. Olha só. Cadê? Aqui. O que nós sabemos pela leitura do livro? Tá? Primeira coisa que vocês tinham que ter percebido, e eu acho que vocês perceberam, é que havia uma relação homoafetiva, né, na América antes de viajar para o Brasil com um fotógrafo. Que o Buell Quinn, que o antropólogo, né, que cometeu o suicídio, ele tinha uma relação homoafetiva com esse fotógrafo. Isso fica bem evidente. Tá? Você teria que ter percebido isso. Segunda coisa, essa relação ela teve uma ruptura brusca. Foi, inclusive, o motivo que fez o Buell Quinn vir para o Brasil. Tá? Fugir, né, se esconder e se afastar desse fotógrafo aí. O motivo dessa ruptura foi uma mulher, né, que acabou se inserindo no meio da relação dos dois e com a qual os dois tiveram um envolvimento. Né? Porque ele começa dizendo que primeiro teria sido o Buell Quinn que teria se envolvido com ela e depois descobriu que também esse fotógrafo, né, teria um envolvimento com essa mulher. Então, teria virado um triângulo ali. Tá? E isso teria provocado a separação dos dois. Certo? E mais? Sabemos também, isso a gente percebe ao longo da narrativa, que o Buell Quinn tinha relações homossexuais com nativos de uma ilha, né? A ilha Fuji, ele fica contando isso lá pro Bernardo, aparece no relato, né, do Manuel Perna. E também tinha relações homossexuais com negros no Rio de Janeiro. Né? Tem uma cena legal que ele diz que ele encontrou durante o carnaval, encontrou uma moça negra, levou ela para o quarto, mas que no dia seguinte, ao lado dele, estava um negro. Tá? Então nós percebemos também o seguinte, ele tem problemas com essa situação de homossexualidade, ele não aceita isso, né? Ele não coloca isso de uma maneira clara. Tá? Isso são coisas que vão sendo concluídas e que são, você fala assim, professor, mas pode ser também imaginação do jornalista investigador. Não, o jornalista acaba concluindo que isso realmente era verdade. Ele consegue, né, através da sua investigação,
um diário de um outro antropólogo francês que o conheceu e tal, e nesse diário o antropólogo diz claramente que ele tinha relações com nativos, com negros, e que era um trauma para esse Buell Quinn aí. Tá? Então nós temos isso aqui. Outra coisa que nós sabemos é que o Buell Quinn tinha uma doença contraída nessas relações homossexuais. Ele tinha sífilis. Tá? E sífilis na época era grave, né? Às vezes mortal aí. Tá? Ele estava com essa doença grave aí, e além disso era uma doença transmitida sexualmente. Tanto que tem um momento lá em que a Heloísa, acho que é o nome dela, a responsável, né, por esse trabalho de antropólogos americanos, né, ela é a encarregada aqui no Brasil, ela tem uma conversa séria com ele, dizendo que ela se preocupa, né, do que pode acontecer com ele lá no meio dos índios, ou seja, que ele possa se envolver sexualmente com os índios e, de repente, até transmitir essa doença e prejudicar todo o seu trabalho aí. Tá? Mais uma coisa que nós sabemos, que ele tinha, o Buell Quinn tinha medo dessa situação. Tá? Que ele tinha uma certa angústia, um medo também de não resistir e acabar se relacionando com os índios e aí prejudicando o seu trabalho, prejudicando inclusive os seus superiores que tinham confiado nele ali. Tá? E por último, nós ficamos sabendo que havia então uma possível carta do fotógrafo, né, que teria mandado para o Buell Quinn, noticiando que ele tinha um filho. Tá? Ou seja, porque isso fica claro, né? O filho já tinha descoberto, né? A voz com quem ele morava tinham revelado que não era a voz dele, que tinham descobrido, né, que o fotógrafo não era o pai verdadeiro dele. Tá? Ele era filho de outro homem, que a mãe dele tinha tido um caso com outro homem, assim. Então, esse homem, é o que o narrador conclui, seria o Buell Quinn. E aí, o que nos é induzido a pensar é o seguinte, ó, gente, que o motivo final, porque na verdade, gente, o que leva uma pessoa a cometer suicídio? Vou voltar aqui com a... O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Geralmente não é um único fator. Tá? É uma sequência, uma série de fatores. E nós temos uma série aqui. Os problemas com a homossexualidade, né? A não aceitação, a ruptura, né, com aquela que foi a sua paixão homoafetiva, que seria esse fotógrafo. Depois, as relações conturbadas de homossexualidade, né, que ele procurava esconder. A doença, né, que ele contraiu nisso. O medo de que isso prejudicasse o seu trabalho, o seu desempenho no trabalho dos índios. E aí isso tudo seria culminado com o recebimento de uma carta, que o Manuel Perna diz, né, o engenheiro lá, né, que fala que viveu com ele 9 noites e tal, fala que no último encontro deles, ele teria recebido essa carta que o deixou conturbado e tal. Então, ele imagina, seria essa carta do fotógrafo anunciando, né, que ele tinha um filho. E que isso teria sido a gota d'água. Isso teria levado ele a cometer o suicídio. Certo? Não parece, digamos assim, a explicação mais lógica para esse livro? O que vocês acham? Luciana, no meu parecer, ele teria se suicidado por causa de alguma doença, como o HPV. Na verdade, é a sífilis que eu acabei de falar. No livro, o Bernardo detalha que ele sentia fortes dores, etc. É a sífilis. Mas o que vocês acham dessa linha investigativa? Parece a mais provável, né? Inclusive, termina, né? O livro termina exatamente com a revelação do filho. E é como se o narrador, né, o jornalista, finalmente descobriu o mistério. Né? Qual foi a causa final? Foi ele descobrir que tinha um filho. E isso gerar acumulando todos os problemas anteriores, a doença, a homossexualidade, aquela coisa toda, ele teria então tomado a decisão de se suicidar. Parece a mais lógica, não parece? Gente, mas
Quem disse que essa oitava carta realmente existe? Entendeu? Isso que eu falei para vocês, né? Essa oitava carta seria aquela em que ele teria escrito, que o Alcuin teria escrito, né? Na hora de se matar, né? 7 foram encontradas e essa oitava teria ficado com o engenheiro, com Manuel Berna, para quando o destinatário viesse buscá-la. O destinatário seria, então, o fotógrafo, né? Seu antigo amante. E aí estaria, então, digamos assim, solucionado o mistério, né? Explicado a razão do suicídio, porque as anteriores, as outras 7, não explicavam, não justificavam isso. Tá? Só que essa oitava carta, gente, como foi dito ali, ele imaginou que existia uma oitava carta. Ele começou a investigar, né? Ele achava que existia, mas não fica provado que existia essa carta. Tanto que quando ele foi atrás da família lá do Manuel Berna, ele não conseguiu encontrar essa carta. Só que ele conclui tudo isso a partir do momento que ele descobre, né, por investigação própria, que existia esse filho. Tá? Que o filho que seria do fotógrafo, na verdade, era filho do antropólogo, né, do Alcuin. Dá um nó na cabeça, não dá, gente? Eu, né? Sei lá. Deixa eu ver os comentários aqui. Ele não acreditar e tinha sífilis. Sim, esse era um dos problemas. Tá? Porque o livro em si não dá isso de mão beijada pra gente, Gabriel. Né? Porque aí não teria graça, Gabriel. As coisas ditas de forma... O que é a literatura? O que é a arte? A arte é dizer o óbvio de uma maneira bonita, de uma maneira diferente, de uma maneira intrigante, misteriosa, envolvente. É isso que é a arte. Tá? E qual é a grande qualidade dessa obra? Exatamente esse processo narrativo, como eu falei logo no início da live. Há toda uma forma de narrar, né? Esses dois narradores, esse jogo de mistério, né? Às vezes está indo para uma linha assim, depois bate com o burro na água, né? Não chega a uma solução, aí ele tem que recomeçar. É isso que é gostoso no livro. É esse que é o processo envolvente. Além do que tem todo uma análise investigativa dos conflitos humanos, dos dramas internos, psicológicos e tal. É isso que é gostoso, por isso que ele não entrega de mão beijada. Só que digamos assim, eu fiz uma trajetória, uma linha, né, interpretativa para uma possível resposta. Só que lembre-se, tudo isso é ficção. O narrador deixa bem claro, né, o autor do livro, isso aí é antes de começar, é uma obra de ficção. É baseada em fatos e personagens que existiram, mas é uma obra de ficção, né, de imaginação. Tá, então em que sentido nós chegamos? Bom, primeiro, gente, o que eu queria era tranquilizá-los sobre esse mistério, porque isso é uma grande angústia. Né? Na minha plataforma, lá, nas pessoas que estão no curso, a pergunta que mais aparece é isso: professor, eu não entendi o final, eu não entendi a solução, qual é a causa da morte, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vocês ficam muito angustiados com isso. E eu não estou preocupado com isso, porque eu duvido que a FUVEST vai perguntar isso. Justamente porque tem essa coisa em aberto, porque não é uma coisa definitiva, né? Ela não vai fazer essa pergunta direta. Não vai fazer esse tipo de pergunta para vocês. Até porque, como eu falei, nós estamos falando de uma obra de um autor vivo, que pode questionar a qualquer momento uma resposta nesse sentido. Então, não fica preocupado com isso. Tá? Não fica... É claro que você tem que ficar com essa possibilidade. Mas entenda, é uma possibilidade, não é uma a resposta definitiva. Isso é importante. Tá? Vamos ver o que vocês estão perguntando aqui. Acho que não entendi a moral do livro. Por que o autor parece deixar esse mistério insolucionado para a gente ter outras descobertas? Por exemplo, em Dom Casmurro, não importa se traiu ou não o relevante. É verdade, no Dom Casmurro, o relevante não é traiu ou não traiu. O cerne do Dom Casmurro é justamente os ciúmes, a insegurança, né? O drama que gera todo esse conflito ali. Aqui, gente, é exatamente aquela... Nós podemos pensar da mesma forma. Ele diz claramente, ó, todo mundo quer saber o que passa na cabeça de um suicida. Não é uma pergunta comum, universal? Ah, fulano, mas por que se suicidou? Ele tinha isso, ele tinha aquilo. Tem que ter um motivo. Nós precisamos desse motivo, né? Para nos sentirmos, inclusive, mais seguros, mais tranquilos. Deixar isso em aberto é uma forma de provocação.
Tá? Não o objetivo principal é exatamente refletir, quer dizer, de repente pode ser uma soma de várias coisas, né? Não precisa ser necessariamente um único fator aí, tá? Como nós acabamos de fazer essa análise aí. Tá? Luciana, podemos debater sobre Mayombe na próxima aula? Podemos, eu estou aceitando sugestão. Aquelas que tiver mais sugestão, a gente trabalha. Tá? Mayombe também é uma obra muito legal. Tá? Só que assim, ó, gente, eu quero que vocês entendam. Alguns alunos estão me perguntando assim, professor, você está fazendo as lives, você tem o seu curso lá, né, na plataforma e tal, se você faz as lives, não precisa do curso. Não é bem assim, tá, gente? As lives a gente pega alguns elementos da obra para trabalhar. Tá? No curso lá você tem a análise completa, todos os detalhes, né? Exercícios, tem a possibilidade de tirar dúvidas, enfim. Tá? Agora, eu acho assim, que se essas lives ajudarem, porque na verdade o curso tem um valor pequeno, se nós formos ver bem, né, é um investimento pequeno lá para você ter um curso completo até o dia da prova. Tá? Mas nem todo mundo tem condições desses investimentos. E se eu puder ajudar com essas lives, eu vou ajudar. E isso aqui complementa o curso também. Acaba acrescentando elementos aí para o curso. Eu acho que esse é o objetivo do professor. Eu tenho que, obviamente, quando eu faço esses cursos, eu tenho que cobrar, porque eu tenho uma plataforma para manter, né? Tem pessoas que me ajudam aqui e tal. Mas eu também acredito nesse trabalho mais, digamos assim, democrático da educação. E essas lives servem para isso. Tá? Então, quem tiver sugestões, aqui já tem angústia também. Nós vamos trabalhar com todos eles. 2 angústia, então angústia está ganhando. 3 angústia. Vamos lá. Mas quem que tinha pedido aqui por favor, né? Perdi aqui quem tinha pedido o Mayombe. Mas vamos falar do Mayombe também, gente. Nós temos tempo, nós temos até o vestibular, a gente vai falar de várias obras aí. Tá? Eu só peço que vocês vão colocando assim, e podem fazer isso lá no Instagram também, tá? Me acompanhem lá no Instagram, podem colocando as perguntas lá, porque eu vou fazer. Por enquanto eu estou tomando a iniciativa, né? Eu percebi que havia muitas dúvidas, né, quanto a esse desfecho, então eu resolvi fazer. Mas eu gostaria de fazer essas lives a partir das perguntas de vocês. Então vai colocando pergunta lá, eu gosto da angústia, mas eu tenho dúvida aqui, o que eu queria trabalhar a angústia, e aí a gente vai trabalhando. O Mayombe e tal, eu queria discutir tal coisa do Mayombe e tal, tem muitas coisas legais para a gente discutir, vai colocando lá, tá? Que mais aí que nós temos, gente? Tempo, já passou. Falei que é meia hora porque eu gosto, eu falei para vocês, não quero live assim, direto ao ponto, né? Ser objetivo e tal. Agora a gente já está enrolando. O que eu tinha para mostrar para vocês era isso. E responder dúvidas, obviamente. Então, a disputa aqui está realmente Mayombe e Angústia. Vamos fazer dos dois, fica na sequência. Claro Enigma também, gente. Claro Enigma é legal. A gente analisar alguns poemas aí, podemos ver isso. Vamos seguindo nisso aí. Eu acho que a Angústia vai acabar ganhando, mas tem mais gente aqui querendo falar sobre o Angústia. Qual é a dúvida maior de vocês do Angústia? Porque o Angústia, assim, ele é uma obra pesada para ler porque ele tem uma narrativa muito psicológica. Mas não tem, assim, digamos, um mistério maior e tal. Acho que a gente teria que trabalhar ali a questão do narrador, né, em primeira pessoa, isso é importante. Tentar ver, assim, a ambiguidade desse narrador, isso é importante, porque nós não podemos esquecer que é ele que está contando a história, então obviamente que ele vai querer se fazer de vítima na história, né? E aí nós temos que nos questionar, assim, isso é uma coisa que eu, por exemplo, questionaria numa prova. Até que ponto ele é realmente vítima? Né? Até que ponto ele é culpado do que aconteceu? Ele tem culpa, ele tem alguma culpa no que aconteceu? Ou ele é apenas vítima da sociedade, da injustiça social, né, da Marina, do Julião e tal? Isso é uma coisa interessante para a gente discutir, nós podemos pensar um pouco sobre isso. Tá? Professor, o que o senhor diz sobre as histórias de crenças indígenas que o Bernardo cita sobre o livro? Olha, Gabriela, eu acho que não tem nada de muito relevante. Acho que assim, a parte mais, isso poderia ser cobrado numa prova, é aquela parte que os índios começam a se suicidar.
Tem até uma certa relação ali, né? Eles consideram o sofrimento muito grande, então seria o fim do sofrimento, então acaba reforçando. Então, naquela parte ali, né, que é uma tribo específica que tem essa crença, eu acho que poderia ter alguma relação ali. Tá? Mas aí não é especificamente uma coisa dos índios. Se você ler com atenção, isso não é uma crença dos índios. É uma situação criada por um contexto social, que leva os índios a tal situação de desânimo, de sofrimento, de desesperança na vida, que eles acabam venerando o suicídio, a morte, né, como solução para os seus problemas. Então poderia se cobrar nesse sentido social. Aí sim. Tá? O que pega na angústia é o turbilhão de pensamentos, fica meio confuso. Exatamente. Isso tem a ver com o processo narrativo que a gente pode discutir. Né? Então você tem ali uma narrativa intimista, uma narrativa psicológica e tal, isso aí a gente pode trabalhar sim. Tá? Respondendo as dúvidas de vocês. Gente, eu peço desculpas aí pela confusão no começo. Realmente não sei o que aconteceu aqui. Houve uma queda, aí saiu, depois voltou. Eu não sei como ficou, se ficou duas. Eu acho que ficou duas chaves de transmissão, ficaram duas lives. Então, a primeira lá só alguns segundinhos. Vou tirar, vou editar essa aqui direitinho e vou colocar lá. E eu acho que nesse sentido algumas pessoas acabaram perdendo a live. Eu vou pedir desculpas aí se alguém tentou ver ao vivo e não conseguiu, mas vai ficar gravado, tá? Vou deixar gravado lá. Tem a playlist lá, né? Live de obras literárias, essa é a terceira já, e aí você vai poder acompanhar durante todo o ano. Beleza, gente? No final de semana eu já passo para vocês o tema da próxima live e tal, E quem não é inscrito ainda no canal, inscreva-se. Acione lá o sininho, porque aí você é lembrado, né? Você não tem como perder essas lives aí. Certinho? E divulguem, né? Para quanto mais gente tiver aí, melhor para a gente trabalhar. Dá mais motivação para a gente trabalhar. Certinho? Mais alguma dúvida? Obrigado, Gabriel. Ótima live. Isso mesmo. Pós-assassinato do Julião Tavares. Tá certo, Diogo. Vamos falar sobre isso sim. Beleza. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Não vou retê-los mais aqui. Tá? Aguardo vocês na próxima semana, nesse mesmo bate-horário. E vamos ver se nenhuma confusãozinha. Mas aquela história, né? Live sem confusão não é live. Por isso que fica mais autêntico, fica mais original aí. Beleza? Um abraço! E até a próxima semana.